Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. É uma alegria da parte do Senhor nós estarmos mais uma vez reunidos, né? E eu gostaria, queridos, de nós tomarmos como base a leitura da lição de número 1, que é Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17. Começou canhoto, eu só posso passar aqui. Eu estou dizendo para ele que como eu sou canhoto, então vamos só inverter. Romanos capítulo 1, isso, e o versículo de número 1 até o versículo de número 17. Eu gostaria, irmãos, de fazer uma leitura compartilhada com os irmãos, do capítulo 1. Eu só vou pedir assim, irmãos, né? Quem já leu um versículo, dê oportunidade para o outro ler também, de forma que todos possam ler um versículo, né? Isso, então o pastor Isaías está sugerindo aqui para mim ler um versículo e todos lerem o seguinte juntos. Fica melhor assim, né, irmãos? Eu sei que apesar de nós termos várias versões diferentes, mas então todos participam. Então eu vou ler o versículo 11 e todos nós vamos ler o 2 junto. Depois eu leio o 3 e assim sucessivamente. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 17. Versículo 1, eu vou ler, depois nós lemos, é assim, né, pastores, aí, os dois e tal. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes, pelos seus profetas, versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declaro filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo qual, recebendo a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Pedindo sempre em minhas orações, que não tempo, Pela vontade de Deus, se me ofereça, ocasião de ir ter convosco. porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Vamos ler tudo junto? Mas o justo viverá da fé.
Glória a Deus. Tome vossos assentos, irmãos. Eu quero pedir para o presbítero Roberto, que está ali no estúdio, ele vai fazer aqui, irmãos, uma projeção da nossa revista, queridos. A lição desse trimestre, ela traz um tema maravilhoso, irmãos. Inclusive, você que ainda não adquiriu a sua revista, você pode adquirir, tá bom? A Escola Bíblica Dominical, ela possui uma revista que é nacional, publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil possui uma editora própria, e essa editora, ela é responsável pela impressão desta revista. Então, a revista é uma ferramenta de estudo sistemático de um determinado tema. E esse estudo, ele é padrão em todo o Brasil. Ou seja, no domingo pela manhã, se você visitar qualquer Assembleia de Deus, em qualquer parte do Brasil, da capital ao interior, do maior estado ao menor estado, todos estarão estudando a mesma revista, o mesmo tema, a mesma lição. Amém, irmãos? E a nossa CPAD não só publica a revista, mas também vários livros. E também publica a revista O Obreiro, Mensageiro da Paz, a revista Ensinador, a revista Jovem Cristão, e também tem outras publicações voltadas para adolescente, jovens, infanto-juvenil. Ou seja, nós temos uma baita ferramenta, como diz o gaúcho, à disposição do reino de Deus aqui no Brasil. Amém? Então, queridos, a revista, ela é trimestral, ela traz 13 lições, conforme está está demonstrado aí no telão, tá? O escritor é o pastor Josué Gonçalves, ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e também é formado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Então, o comentarista é um homem dotado de conhecimento teológico, tá? É um pastor e também de formação secular. Então, o comentário dele é um comentário fidedigno de aceitação da nossa parte. Amém, queridos? Isso é muito importante, irmãos. Porque quando eu não leio qualquer livro, irmãos. Não leio mesmo. Antes de ler qualquer livro, eu procuro saber quem é o escritor, onde ele é formado, qual é a sua linha de pensamento, em que ele acredita, o que ele defende. Então, daí sim, eu primeiro procuro examinar o escritor, para mim entender que aquilo que ele está passando não vai divergir do meu pensamento. Aquilo que ele está, exceto se eu estiver fazendo uma pesquisa, investigando alguma coisa que eu tenho interesse em saber. Aí eu vou procurar vários escritores. Por exemplo, eu estou fazendo mestrado. Para mim poder dissertar, então eu vou ter que ler pelo menos 150 livros. E em cima desses 50 livros, então eu vou fazer a minha dissertação, que o tema que eu estou escrevendo é sobre a excelência do serviço cristão no ministério da igreja. Então, para isso, para fundamentar essa minha ideia, eu vou buscar em pelo menos 150 escritores o que eles dizem e o que eles pensam a respeito daquele assunto. E daí, então, eu vou formar a minha própria ideia, o meu próprio pensamento, fundamentado dentro de uma metodologia. Estou dizendo isso, irmãos, para você saber que quando você adquire uma revista dessa, você não está adquirindo qualquer material, você está adquirindo um material por excelência. Ao custo de quanto? Eu não sei, esta minha aqui, eu gosto dessa revista capa dura, é uma edição especial, tá? Então ela custa, parece-me que R$12 ou R$15. R$12, né, pastor? Então eu gosto dessa revista, até para a gente poder guardar depois. Ela é resistente, ela é consistente, ela é um material mais apresentado e de durabilidade.
Mas as outras revistas tá quanto? As mais comuns? R$ 9. Então, queridos, por R$ 9 você vai adquirir uma ferramenta desta, querido, é muito barato, tá bom? E aí você vai adquirindo a revista, e não estou fazendo propaganda da revista, eu estou dizendo para os irmãos do material que nós utilizamos, né, irmão Sebastião Lucas, que ele tem realmente um embasamento, ele tem uma fundamentação, ele é fidedigno, ou seja, nós podemos estudar com confiança naquilo que o comentarista está passando para nós. Então, o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da revista, ele está embasando o seu comentário na Epístola aos Romanos. Então ele pega os 16 capítulos aos Romanos e traz um comentário em 13 lições, que serão estudadas em 13 domingos, e não é repetido, e não pode voltar atrás também, porque cada domingo segue. Então, domingo passado, por exemplo, nós estávamos estudando a lição de número 1, a Epístola aos Romanos. A lição de número 2 já é a necessidade universal da salvação em Cristo, baseado também em Romanos. A lição de número 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. A lição 4, os benefícios da justificação. A lição 5, a maravilhosa graça. A lição 6, a lei, a carne e o Espírito. A lição de número 7, a vida segundo o Espírito. A lição de número 8, Israel no plano da redenção. A lição de número 9, a nova vida em Cristo. A lição de número 10, deveres civis, morais e espirituais. Tudo isso baseado na epístola. A lição de número 11, a tolerância cristã. A lição de número 12, cosmovisão missionária, ou seja, uma visão ampla de missões. A lição de número 13, o cultivo das relações interpessoais. Amém, meus irmãos? Está claro para você? Então, a lição, a revista, então, divide em 13 lições. Cada lição trata de um tema diferente. E cada lição, meus irmãos, ela usa uma metodologia padrão, ou seja, todas elas, você não vai correr o risco de se perder no momento que você estiver estudando, porque ele segue um padrão de exposição das escrituras que ele está comentando. Então toda lição, irmãos, ela vai trazer um textuário, toda lição vai trazer a verdade prática, toda lição vai trazer a leitura diária, tá bom? Toda lição, ela vai trazer o objetivo geral, os objetivos específicos, e todas elas, provavelmente, elas estarão divididas em 3 partes, todas elas. Pode acontecer de uma revista ter um comentário um pouco mais prolongado, então o comentarista vai colocar mais um ponto, tá? Para deixar claro aquela ideia e aquele pensamento que ele está defendendo. A lição de número 1, que foi objeto do estudo da aula passada, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte, irmãos, é onde você vai conhecer o autor, o local, a data e o destinatário daquela epístola. A segunda parte vai mostrar a forma literária com que aquela epístola foi escrita, o conteúdo e propósito daquela epístola. A parte de número 3, ela vai explicar o valor espiritual da epístola aos romanos. E aí, todas as lições, elas vêm de uma introdução, primeira parte, segunda parte, terceira parte e uma conclusão. Pode pular, Roberto, para a próxima. Aqui, irmãos, nós encontramos um grande pregador do século V, e ele, que é João Crisóstomo. Esse homem, ele pedia
que Romanos fosse lido em alta voz, pelo menos uma vez por semana. Por que ele colocava isso? Porque Romanos, irmãos, ela é considerada como o quinto evangelho, dada a importância que ele tem dentro do contexto das Escrituras. Então, ele pedia que todos os crentes devessem ler, tá? Em voz alta, toda a epístola. E eu disse na aula passada, no domingo, que nós teremos 3 meses, irmãos, para ler Romanos. Ou seja, durante esse trimestre, eu e você teremos por obrigação, não vou dizer obrigação, temos por dever, não vou dizer também por dever, mas nós temos por responsabilidade, pode ser também, mas enquanto crentes, é nosso dever, é nossa obrigação, é nossa responsabilidade estudar Romanos. Por quê? Porque Romanos, irmãos, esta epístola, ela foi fundamental na vida de Agostinho, é o que a nossa revista fala. Ela foi fundamental na vida de Lutero. Ela foi fundamental na vida de John Wesley. 3 figuras extremamente importantes para a nossa herança cristã. Viveram a firmeza da fé através do impacto da carta aos romanos na vida deles. Dizem que Martinho Lutero fundamentou toda a sua mudança de comportamento cristão, sendo ele um padre, um defensor de toda a legalidade romana e de toda a mensagem que ele pregava. Quando ele começou a estudar Romanos, ele começou a ter uma visão diferente. Algo começou a falar forte no seu coração. E eu quero crer que a partir de hoje, você que colocar como um propósito diante de Deus, também estudar Romanos, a sua vida não será a mesma. Olha o que a introdução diz, irmãos. Ela diz o seguinte: jamais seremos o mesmo, depois de uma leitura cuidadosa, de um estudo sistemático dessa epístola. Por quê? Porque Romano mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e dos gentios. Revela também que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus, mediante a sua graça. Essa graça é que nos justifica e nos qualifica a termos uma vida de comunhão plena e abundante com Deus. Existem muitas coisas que eu quero mudar na vida da minha esposa. Existe muito comportamento que ela quer mudar na minha vida. E que se ela falar para mim, ela pode ter problema, porque eu vou revidar. Quem é que quer ser repreendido? Ninguém gosta. Quem aceita ser chamado a atenção? Imagina. Você chegar para o teu esposo e falar, você é isso. Ou vice-versa. Vai ter normalmente uma discussão, normalmente vai ter, a mulher vai ficar beiçuda, bicuda, vai gerar conflito. Provavelmente ela vai passar a calça dele com 5 quinas, provavelmente ela vai salgar o feijão, provavelmente ela vai pedir para a empregada não vir naquela semana. Alguma coisa vai acontecer. E se ele for chamado a atenção? Aí ele vai bloquear o cartão de crédito, ele vai, aquela geladeira nova que ele estava programando para dar de presente, ele não vai comprar, ele vai de alguma forma revidar. Mas quando você estudar Romanos, aleluia, e toda a Escritura, a começar, eu estou dando aqui um pedido, porque é o trimestre, é o tema do nosso trimestre, e se ele é o tema do nosso trimestre, por que então todos nós não estudarmos Romano?
Não, pastor, mas eu quero ler João. Então lê João e Romanos. Não, pastor, mas eu quero ler o Êxodo. Então lê o Êxodo e Romanos. Não, pastor, porque eu quero ler a metade da Bíblia, o Antigo Testamento. Então lê o Antigo Testamento, mas lê Romanos também. Não, pastor, eu quero ler o Novo Testamento. Então lê o Novo Testamento, mas comece por Romanos. Não, pastor, eu quero ler toda a Bíblia. Então lê toda a Bíblia e repete Romanos. De forma que nesse segundo trimestre, nós temos que estabelecer um propósito diante do Senhor. Eu vou estudar Romanos, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou no escritório, ou no intervalo, ou antes de deitar, ou mesmo no banheiro. Qual é o pecado ler Romanos no banheiro? Está sentado no trono lendo Romanos, não tem erro nenhum. Só não pode tomar banho com a Bíblia, mas você pode colocar, ligar lá, até houve uma sugestão aqui, pastor Isaías, uma sugestão da irmã Terezinha na aula passada, de baixar o áudio de Romanos. Já está no WhatsApp do grupo da Escola Bíblica Dominical. Se você faz parte aí do grupo da Escola Dominical, você já está o link lá para você baixar o áudio. Pastor, eu não gosto de ler porque eu não enxergo. Então, coloca um fone no ouvido, né? Coloca no carro, coloca no escritório. Eu não sei em qual momento da sua vida você vai estabelecer um propósito, mas esse trimestre é um período de todos nós estudarmos Romanos. E eu quero dizer para você, haverá uma mudança na sua vida. Haverá uma mudança no seu comportamento. Haverá uma mudança no seu caráter. No seu e no meu, nós seremos diferentes. Aleluia. Glória ao Senhor. Talvez aquela forma de nós sermos nas nossas relações de trabalho, na vida secular, na vida conjugal, na vida, na sua vida, na sua network, na sua rede de relacionamento. Um bom crente, um péssimo pai. Um bom pai, um péssimo patrão. Um bom patrão, mas um péssimo obreiro. Um bom obreiro, mas um péssimo negociador. Eu não sei em quais áreas da sua vida está um pouco deficitária, mas através da leitura de Romanos, Deus vai trabalhar de uma forma extraordinária e haverá uma mudança profunda na sua vida. Se mudou a vida de Martinho Lutero, vai mudar a tua vida também. Se foi decisiva na vida de John Wesley, será também decisiva na sua vida. Ministério forte, vida pessoal forte, vida profissional forte. Tudo isso, irmãos, o impacto que esta epístola fará na sua vida. Quantos acreditam nessa mudança? Levante a tua mão para o céu. E aí, minha irmã, quando o maridão chegar em casa rindo desse jeito assim, não pergunte para ele o que está acontecendo, você só diz, glória a Deus. Você vai dizer, é obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa semana agora, acho que antes de ontem, eu fiz uma brincadeira de mau gosto com a Sandra. Fiz uma brincadeira de mau gosto. Foi ontem. Eu vi que ela não gostou. Sabe, uma brincadeira. Eu vi que ela chegou em casa triste. Eu inventei aí de cuidar de kefir, irmão. Tem gente que cuida de gato, papagaio, flor. Eu estou cuidando de kefir. Então lá em casa eu tenho 3 tipos de kefir. O para água, o para iogurte e o para suco. Então eu tenho que cuidar do tal do kefir. E aí eu preparo, faço a troca e tal. E eu sei que ela gosta de tomar um copo de kefir bem gelado, né? Aí eu coloco um copo, coloco 2 pedras de gelo e vou oferecer para ela todo dia. Porque o kefir trabalha no intestino, quem tem intestino preso e tal, e começou a fazer bem para ela, e ela gosta que eu leve, né? Só que eu fui levar o kefir para ela e ela olhou para mim meia, a gente tem que ser inteligente, né, irmão? Eu vi que o clima estava um pouco esquisito. Mas o Espírito, digo aqui diante de vocês, irmãos, o Espírito Santo tocou no meu coração. Ela está chateada com você. Ela está triste com você.
Espírito Santo falou isso no meu coração, irmão. É possível? Claro que é possível. Porque a palavra de Deus desenvolve em nós a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E de perceber coisas que até então não era percebível, mas que através da luz da palavra passa a ser percebível em nossa vida. E sabe o que eu tive que fazer, irmãos? Você já sabe, né? Chegar para ela e dizer: Sandra, eu fiz uma brincadeira que você não gostou. E eu quero pedir perdão para você. Você pode me perdoar? Ela olhou para mim assim, ela estava bem assim. Você está pedindo perdão para mim? Eu falei: não posso. Eu não posso pedir perdão para você? Quase que deu vontade de brigar, né, irmão? Você está rindo porque eu estou pedindo perdão? Mas ela estava rindo de alegria. Eu falei: sim, Sandra. Eu vi que a brincadeira que eu fiz com você não te agradou. E eu não quero deixar nenhuma semente de amargura brotar no teu coração. Eu não quero deixar que o diabo coloque no teu coração um sentimento de tristeza por mim. Você pode me perdoar? Ela disse: eu posso te perdoar. Então você pode me dar um abraço? Ela veio e me abraçou. Dei um beijo nela. Problema resolvido. Oh, rabachou de canda rabacaias. Problema, o pastor diz: problema resolvido. A irmã falou para mim: pastor, eu estou apaixonado aqui por Romanos, né? É lindo demais. Ô, Roberto, pula a próxima transparência para mim. Acho que é anterior, Roberto, volta. Isso, essa daí mesmo. Todos os reformadores da igreja viam os romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Está vendo, irmão? Já que aqui Paulo une todos os grandes temas da Bíblia dentro de Romanos. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a lei, ele fala sobre o julgamento, ele fala sobre o destino humano, ele fala sobre a fé, ele fala sobre as obras, ele fala sobre a graça de Deus, ele fala sobre a justificação, ele fala sobre a eleição, ele fala sobre o plano de salvação, ele fala sobre a obra de Cristo, ele fala sobre a obra do Espírito Santo, ele fala sobre a esperança cristã, ele fala sobre a natureza e a vida da igreja. Ele fala sobre o lugar dos judeus e dos gentios dentro do propósito de Deus. Ele fala da filosofia da igreja. Ele fala da história do mundo. Ele retrata a mensagem do Antigo Testamento e traz aos nossos olhos a luz da fé, a nossa moralidade e a imoralidade do homem. Aleluia. Tudo isso apontado, pastor Isaías, numa epístola de apenas 16 capítulos. É forte ou não é forte, hein, Adelson? Glórias ao nome do Senhor. Pode pular aí, isso mesmo. Romanos nos abre uma perspectiva através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista e a revelação de como as partes se encaixam no todo e se torna clara. Qual era o problema, irmãos, que a igreja de Roma estava enfrentando? A lição de número 1, ela trata de que a igreja de Roma, ela tinha dois grupos de pessoas lá dentro. Eu disse isso na aula passada e vou repetir para os irmãos que talvez não estavam na escola passada. É importante você saber disso. Havia lá dentro os judeus convertidos ao cristianismo e havia os gentios convertidos ao cristianismo.
O cristianismo era uma nova religião que estava nascendo, dando os primeiros passos. E esses dois grupos, que viviam em ambientes diferentes, os romanos, tudo certinho, quadradinho. Os judeus, eles pautavam toda a sua conduta, a sua vida de fé, moral, familiar, civil, tudo na lei. Os judeus, eles eram legalistas, isso mesmo, moralistas. Eles tinham uma forma de vida. Nós estávamos falando com aquele pastor lá que está no Japão, que estava pregando aqui, né, pastor Isaías? E eles dizendo como é que os japoneses são. Eles são muito doutrinados. Então, de tão doutrinado que eles são, que eles, até para dar risada, eles têm dificuldade para se relacionar, para conversar. Porque é tudo, sim senhor, não senhor. Não que isso esteja errado, mas os judeus são assim. Por quê? De quando eles nascem até completar 12 anos, eles são ensinados em casa a Torá. Eles aprendem em casa as leis civis, morais. Tudo aprendem em casa. E aquilo vem de pai para filho. Então, o judeu, irmãos, ele é um povo extremamente organizado, ele é um povo extremamente perfeccionista. Então, na casa é tudo muito organizado, a vida deles, sabe? Até por isso, né, irmãos, a maior quantidade de prêmio Nobel da Paz foi dado para eles, né? As grandes descobertas científicas é eles. As maiores universidades são deles. A tecnologia que se conhece hoje na área de celulares, na área de investigação, todo o sistema que a Polícia Federal usa no Brasil é desenvolvimento tecnológico vindo de Israel. Na área da medicina, na área da tecnologia, na área do conhecimento humano, científico. Eles são os melhores. Porque eles são extremamente disciplinados. E os gentios, enquanto que o judeu, para cumprimentar, eles têm até uma postura, né? Um jeito e tal. Como é que é o gentio? E aí, meu? Tudo bem, meu? Tá ligado aí, meu? O gentio é meio esgualepado, é meio... Irmão, os gentios, irmãos, o brasileiro é levado à potência 1000. Porque nós já somos um povo um pouco organizados, nós temos um Estado, uma federação, temos as nossas... vamos dizer assim que politicamente, civilmente, socialmente, nós já estamos bem avançados. Né? Mas os judeus, eles estão anos-luz à nossa frente. A Sandra está fazendo agora estágio de pedagogia e ela estava dizendo, né? Está arrepiada com o comportamento dos estudantes na escola. Ela está assim, diz que é fora de sério, irmãos. A sala de aula diz que é aquela bagunça, o professor está falando, o aluno está ouvindo o celular, está brigando, está discutindo, levanta a hora que quer, senta a hora que quer, chega a hora que quer, fala quando quer, vai ao banheiro quando quer. Porque está virado assim, né, de ponta cabeça. E de repente você imagina, queridos, esses dois povos reunidos dentro de uma igreja. A confusão que não estava acontecendo, viu, pastor Antônio? Gentios cheios de idolatria, cheios de maus costumes,
carregado de paganismo, não sabe nada de religião, nada de fé, não conhece nada de Torá, não conhece nada, porque a Bíblia até então ainda não estava, o Novo Testamento ainda não estava à disposição deles. Eles só tinham a Torá, só tinham o Antigo Testamento, só tinham os profetas. Mas quem conhecia os profetas era quem? Os judeus. Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas. Só eles conheciam. E o gentio? Agora imagina, irmã Luzia, no dia de Pentecoste, gentios e judeus são evangelizados através de uma língua estranha, volta para Roma, e um diz para o outro assim: que tal a gente fazer um culto em casa hoje? Mas como que culto? Como faz culto? O que é culto? Não tem Novo Testamento, não tem epístola, não tem manual, não tem regimento interno, não tem estatuto, não tem nada. E eles começam a igreja em Roma, irmãos, nas casas, entre eles mesmos. Então você imagina, irmãos, como é que era o culto deles? Como é que era a ceia? Como é que era o jeito de cantar, o jeito de falar? Porque não é sinagoga. Eles não têm templo, não tem sinagoga. E aí, queridos, começa a maior confusão. Porque tem que guardar sábado, porque não tem que guardar sábado. Porque tem que circuncidar, porque não tem que circuncidar. Porque tem que comer carne de porco, porque não pode comer carne de porco. Judeu não come carne de porco, gentil come o porco e mais os boi e tudo. O judeu guarda o sábado. O gentil nem sabe o que é isso, irmão. O que é sábado? Aí eles vão congregar no mesmo lugar. E aí um começa a dizer para o outro: pode, não pode, está certo, não está certo. E vira aquele. Por isso que esta epístola, irmãos, ela traz um ordenamento maravilhoso. Ela traz um esclarecimento maravilhoso. Talvez você que está aqui nesta noite, você não nasceu numa igreja evangélica. Talvez você está dando os seus primeiros passos de fé. Talvez você está carregado de catolicismo, de espiritismo, de kardecismo, de magia negra, de conhecimentos lá do mundo. Talvez você vem da Sechonoe, talvez você vem, ou até mesmo vem de outras igrejas, Mormon, talvez Adventista. Eu não sei qual era a fé que você professava, eu não sei o que teus pais te ensinavam, eu não sei em qual doutrina você fundamenta a tua fé, e de repente alguém pregou para você, alguém entregou um folheto para você, ou alguém disse para você de Jesus, ou alguém orou por você, você foi curado, você foi impactado, e você disse: eu vou começar a ir àquela igreja. E aí você chega aqui, encontra um povo meio diferente, meio, uns dobra o joelho para orar, outros não, tem isso, tem aquilo, e aí você fala: meu Deus, que negócio meio estranho, pode, não pode, tá certo, não tá certo, faço, não faço, vou, não vou, bebo, não bebo, lá fora eu bebi, aqui não bebe, lá fora eu fazia isso, aqui não faz, lá eu usava isso, aqui não usa, e começa aquelas dúvidas na tua cabeça, e aí você começa a se perguntar: meu Deus, aí você encontra muitos que fazem pior do que quando você estava no mundo fazia, e é teu amigo, e é teu irmão, e às vezes quer pregar para você, e você olha para a vida dele e fala: meu Deus do céu, quando eu não era desta igreja, eu fazia pior do que ele, agora ele que é crente faz pior do que eu, o que está certo, o que está errado. Comece a ler Romanos e haverá um esclarecimento em relação a como você deve atuar na sua fé. Amém, irmãos? É por isso que nós, os crentes, precisamos voltar para a escola bíblica dominical. É por isso que nós, crentes, precisamos voltar ao culto de ensino da palavra de Deus. Eu não sou saudosista, pastor Isaías, e não quero ter isso comigo. Mas quando a igreja fazia reunião de membro, vocês se lembram? Para que ela fazia reunião de membro, irmão? Porque muitos problemas que aconteciam nesses conflitos que tem entre
Uma fé e outra fé, entre um crer e outro crer. Eu acabei de dizer aqui, se fosse ouvido de vocês, de onde você veio? Em que você acreditava? O que você fazia? Qual era a tua linha de pensamento? Você diz, era isso, era aquilo, era aquele outro. E agora? Não sei. Então, os cultos de ensino, irmãos, de terça-feira, era lotado. Mas hoje nós suprimimos o culto de ensino por ensaios. Marca um ensaio aqui, está cheio de gente. Marca um culto de ensino. Olha aqui, quem está aqui. Se fosse uma cesta universitária, estava cheio. Olha a terça-feira como é que está. Porque aí, irmão, fica aqueles crentes todos cheios de dúvidas, cheios de problemas, cheios de dificuldade. Ele tem problema em tudo. Por quê? Porque falta um local para ele diluir suas dúvidas. E aonde que ele vai diluir as suas dúvidas? É aqui no culto de ensino da palavra de Deus. É na escola bíblica dominical. É no curso teológico de ETAD, de IBADEP. É lendo a Bíblia. É fazendo grupos. Porque precisa, e Paulo ele começa a escrever esta carta justamente para dizer para os irmãos, tem que colocar isso no lugar. Tem que ser desse jeito. Tem que ser assim. Isso não pode. Isso está errado. E ele começa a tratar, sabe do que, irmãos? Das doutrinas da salvação. Ele não se apega simplesmente a uso e costume. Aliás, ele nem se fundamenta em usos e costumes. Mas ele se fundamenta onde? Na salvação. O que é pecado, não muda. No Brasil, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa, na Escócia, aonde você for, o pecado lá é pecado aqui. Os usos e costumes, irmãos, eles vão mudando, vão se ajustando, vão se adaptando, né? Amém, irmãos? Uso e costume é mais ou menos assim. Quantas vezes o médico falou que você não pode tomar Coca-Cola? É pecado, é crime tomar Coca-Cola, irmão? Alguém vai preso porque toma Coca-Cola? Mas o que o médico fala para você em relação ao Coca-Cola? Faz mal. E por que você toma? Porque eu gosto. Então tem muita coisa, irmão, que não é pecado, mas não faz bem. Amém, irmãos? Comer açúcar. Faz bem ou faz mal, irmãos? Saiu uma pesquisa agora que açúcar, irmãos, é que mais faz mal para a saúde do ser humano. E, no entanto, toda vez que você vai no mercado, se coloca um pacotão de 5 quilos, 2 pacotão de 5 quilos no teu carrinho e ninguém prendeu você na saída do mercado. Então tem muita coisa, irmãos, que não é pecado. Mas eu não posso fazer porque Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Os nossos usos e costumes se baseiam nisso, irmãos. Não é porque é pecado que eu devo fazer ou não devo fazer. Porque isso não me faz bem. E a Assembleia de Deus, irmãos, ela trabalha exatamente em cima desta linha de pensamento. As pessoas chegam para a gente e perguntam, aonde está escrito que isso é pecado? Aí eu pergunto para ele, aonde que está escrito que é crime beber Coca-Cola? Estão vendo, irmãos? E Paulo, ele começa a esclarecer estas coisas para os irmãos. Roberto, pode pular. A igreja de Roma, irmãos, não sabemos quem fundou. Não foi Pedro, não foi Paulo, etc. Agora, essa igreja, ela era predominantemente gentílica e estava agindo de forma intolerante contra os cristãos judeus, que obedeciam às regras alimentares e datas cerimoniais de tradição judaica. E eu já vou encerrar, irmãos. Não, eu já vou encerrar. Porque, Roberto, pode pular mais um? Vamos lá, propósito, irmãos, aí eu termino aqui. Olha o propósito dessa epístola. Pastor, eu estou vivendo o conflito da minha fé. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu faço ou não faço. Como é que eu devo reagir nessa situação? Mas o propósito aqui, irmãos, era apresentar a doutrina cristã a uma comunidade que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Talvez por esse motivo,
Todos os pormenores estavam acontecendo e gerando conflito. E Paulo agora quer curar aquela igreja, quer sarar aquela igreja, para que ela tenha uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida cheia de Deus. Preparar os irmãos para ter uma vida de santidade. Preparar os irmãos para uma visita à sua cidade, que era Roma. Explicar o relacionamento entre os judeus e gentios dentro do plano global de redenção traçado por Deus. Aqui dentro desta casa, irmãos. Aqui dentro deste lugar. Sabe quem que predomina aqui? É o Espírito Santo. Não é o meu querer, não é o teu querer, não é o meu desejo, não é o teu desejo, mas o que esta palavra diz para mim. Oh, aleluia! O que esta palavra diz para você. Esta palavra não muda. Ela é fiel. Aleluia! Ainda que muitos a mudem, ela não muda. E meus irmãos, vamos encerrar por aqui. Que o Senhor Jesus possa falar ao meu e ao seu coração. Olha aqui, domingo que vem pela manhã vai ser um assunto, irmãos, a necessidade universal da salvação em Cristo. Eu estou em dúvida, pastor. Eu preciso de salvação. A lição de número 2 vai tratar desse assunto. Se eu fosse você, eu não perderia nenhuma escola bíblica dominical. E traga mais um. E a partir de hoje, não perca tempo assando carne em sua casa, para dar trabalho para sua mulher. Compre a carne assada, para você estar aqui na escola dominical todos os dias, todos os domingos, aprendendo da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa tornar viva esta palavra no meu e no seu coração.